glorioso quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os salvos ressurgidos alcançarem a porvir e chamado, então eu vou sim lá estarei. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado eu hei de estar perante o Rei. Lutarei por meu Jesus até o dia terminar. Falarei de seu amor por nós aqui. Quando tudo aqui cessar em meu constante labutar e chamado, então eu vou sim lá estarei. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado eu hei de estar perante o Rei. Agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? O tema do sermão é as duas estradas, tá? Vamos para Mateus 7, verso 13 e 14. As duas estradas. Mateus 7, verso 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Agora vamos ver o 14, diz assim, ó: porque a estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Muitos. Então, o caminho estreito, os que guardam todos os mandamentos de Deus estão andando pelo caminho estreito, que é muito difícil andar por ele. Os que estão guardando todos os mandamentos de Deus estão andando pelo caminho estreito, tá? Que é muito difícil andar por ele. Por que é muito difícil andar por ele? Vamos para Salmos. Salmos 119, verso 4 e 151, diz assim, ó: Tu, pois, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumprimos à risca. Como é fácil, né? Como é difícil andar pelo caminho estreito, né? Para andar pelo caminho estreito, precisa guardar todos os mandamentos de Deus, né? Agora vamos ver o verso 151, diz assim, o 151 diz assim, ó: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade, né? Os que estão guardando todos os mandamentos de Deus estão andando pelo caminho estreito,
que é muito difícil andar por ele. E os que não estão guardando os mandamentos de Deus, estão andando pelo caminho largo, que é muito fácil andar por ele. Muito fácil, para não guardar os mandamentos de Deus. Tá? Vamos para Tiago 2, verso 10, diz assim, ó. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto se torna o culpado de todos. Misericórdia, né? Os que estão tropeçando, que não estão guardando os mandamentos de Deus, estão tropeçando. Se nós deixar de guardar um dos mandamentos de Deus, nós estamos andando pelo caminho largo, né? Pelo caminho estreito. É muito difícil, porque precisa guardar todos os mandamentos de Deus, tá? Agora vamos. Os que estão andando pelo caminho largo serão consumidos. Os que estão andando pelo caminho largo serão consumidos, porque estão praticando a iniquidade. A gente precisamos, nós adventistas do sétimo dia, precisamos alertar as ovelhas de Deus, tá? E serão consumidos. Vamos ver como serão consumidos? Os que estão andando pelo caminho largo serão consumidos, porque estão praticando a iniquidade. Vamos voltar de novo para Mateus 7. Mateus 7 de novo. Verso 21 até o 23, diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado. Se nós estiver guardando toda a lei de Deus, mas estamos tropeçando em um só, nós estamos praticando a iniquidade, é pecado, tá? Iniquidade é pecado, tá? Agora nós vamos para Salmos 101, verso 8. Salmos 101, verso 8, diz assim, vamos lá. Salmo 101, verso 8. Salmo 101, verso 8 diz assim, ó: manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Muitos estão praticando a iniquidade. É muitos que não estão guardando todos os mandamentos de Deus. Estão andando pelo caminho largo, né? E vão ser destruídos, porque, eu falo de novo, nós adventistas do sétimo dia, precisamos pregar para o povo, porque o povo vai ser destruído, né? O povo de Deus vai ser destruído, tá? Vamos para Jó. Jó 34, verso 22, diz assim. Jó 34, verso 22, diz assim, ó: não há trevas nem sombras, assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Os que não estão guardando todos os mandamentos de Deus vão ser destruídos, porque estão praticando a iniquidade.
Isso que nós devemos pregar. Tá? O evangelho eterno é com todos os mandamentos de Deus. Se tirar um, é outro evangelho. Não é o evangelho eterno. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Agora vamos. Satanás está fazendo como com as ovelhas de... Satanás está fazendo com as ovelhas de Deus, como fez com Eva. A mesma coisa que Satanás fez com Eva, que transgrediu a lei de Deus, desobedeceu a Deus. Satanás está fazendo as ovelhas de Deus, tá? Tropeçaram, transgredir a lei de Deus, assim como Eva, tá? Vamos para 1 Timóteo 2, vamos lá, 1 Timóteo 2, Timóteo 2, verso 13 e 14, vamos dizer assim, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. O Adão não caiu em transgressão, mas a Eva caiu em transgressão. Entendeu? Então, do jeito que ele fez com Eva, ele está fazendo com as ovelhas de Deus, né? Fazendo as ovelhas de Deus tropeçar. Porque quem não guarda todos os mandamentos de Deus estão tropeçando, e que tropeça nenhum é culpado de todos, tá? As ovelhas de Deus estão caindo em transgressão sem perceber. Satanás está fazendo de tudo, fazendo as ovelhas de Deus como fez com Eva. Caiu em transgressão assim como Eva caiu sem perceber. A Eva não percebeu que estava caindo em transgressão quando ela desobedeceu a Deus. Tá? Agora, muitas ovelhas estão transgredindo o segundo e o quarto mandamento de Deus sem perceber. Muitas ovelhas estão transgredindo o segundo e o quarto mandamento de Deus sem perceber. Muitas ovelhas, tá? E muito mais ovelhas estão transgredindo o quarto mandamento de Deus sem perceber. Tem muitas ovelhas transgredindo o segundo e o quarto mandamento sem perceber. E tem muito mais ovelhas que estão transgredindo só o quarto mandamento sem perceber. Nós vamos ver os 10 mandamentos, tá? Vamos para Êxodo, tá? Êxodo, do 3 até o 17, fala assim, Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O segundo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Ele faz misericórdia em 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, tá? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Não matarás,
não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Esse é os 10 mandamentos de Deus, tá? E muitas ovelhas estão pulando o 2º e o 4º mandamento de Deus, tá? Muitas ovelhas. E tem muito mais ovelhas que não está pulando o 2º, mas está pulando o 4º mandamento de Deus, tá? Muitas ovelhas. Mais de 30 mil denominações que estão tropeçando, tá? Em um ponto, tá? Que está rejeitando o 4º mandamento de Deus, tá? Eles não pulam os outros, mas quando chegam no 4º eles pulam, tá? Umas ovelhas pulam o 2º e o 4º, e outras ovelhas, muitas ovelhas pulam o 4º mandamento, sem perceber. O inimigo está enganando o povo de Deus, sem perceber. Vamos para João 10, verso 16, o povo de Deus, que estão em todas as denominações. João 10, verso 16. Vamos lá? João 10, verso 16. João 10, 16 diz assim: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho, um pastor, tá? Temos que pregar. As ovelhas de Deus estão transgredindo a lei de Deus. Umas ovelhas transgredindo o 2º e o 4º, e outras ovelhas, muitas ovelhas transgredindo o 4º mandamento de Deus sem perceber. É por isso que nós, adventistas, devemos pregar o evangelho eterno para o povo. O evangelho eterno é com todos os mandamentos de Deus. Agora, Satanás está usando suas forças e poder para fazer os que guardam o sábado tropeçar em algum dos mandamentos de Deus sem perceber. O que Satanás está fazendo? Já que ele está fazendo as outras ovelhas de Deus cair em transgressão, ele está lutando, usando suas forças e poder para fazer os que guardam o sábado tropeçar em algum, pelo menos um mandamento de Deus sem perceber, tá? Ele está fazendo isso aí, tá? Satanás tem força e poder mas o Senhor Jesus tem muito mais força e poder para não deixar os que amam a lei de Deus tropeçar sem perceber. Satanás tem força e poder. O poder dele não foi tirado, ele tem poder, mas o Senhor Jesus tem muito mais poder para não deixar os que amam a lei de Deus tropeçar sem perceber, tá? Último versículo nós vamos ler, Salmo 119, tá? Salmo 119. Salmo 119, verso 165, diz assim, ó: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Amém? Os que amam a lei de Deus, guardam todos os mandamentos de Deus. Jesus falou assim: se você me ama, guardareis os meus mandamentos. Nós, adventistas do 7º dia, nós amamos o Senhor. Por isso que nós guardamos todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, né? Porque nós amamos a lei de Deus. E que Deus abençoe a todos.